E uma coisa também que eu vejo no meu dia a dia, não é fácil cuidar de bicho, tem a Eva, né, que já está começando a ficar mais idosinha, mas o bem que um animal desse nos traz e o custo que tem é muito menor do que eu gastaria em Rivotril. Pronto, falei, tá? Pode não funcionar para todo mundo, mas vale a tentativa. Buscar, pelo menos, coisas desse tipo. A gente fica com certos escapismos, né? E tomar remédio pode ser um escapismo, né? Ficar vendo esse tipo de rede, vendo esse tipo de mídia social, às vezes negativa, não engrandece a gente. E outras coisas que são capazes, como um trabalho voluntário, como você disse, né? Ou adotar um animal, tudo isso são práticas que podem fazer tão bem pra gente. Vale a tentativa, vale conhecer. Às vezes a gente não conhece, nunca viu como é qualquer órgão, qualquer iniciativa dessas de atender morador de rua, fazer alimentação pra gente carente, fazer círculo de doação, de reunir doações. A gente tem tanta coisa que a gente não precisa às vezes e não destina porque não consegue às vezes chegar a algum órgão que faça isso. A internet facilita muito isso, gente. Então, o trabalho voluntário e o ato de se doar, de adotar, não importa, né? São pequenas coisas que a gente faz, principalmente no momento que a gente desacelerar, podem preencher muito a nossa vida, né? E Júnior, sabe o que é importante que eu queria falar para quem vai assistir esse podcast? Muitas vezes você é pai e você é mãe, você dá um bichinho pro seu filho, só que vocês não gostam de bichinhos. E os seus filhos vão crescer e o bichinho ele fica. Tem vários casos que os pais abandonam o cachorro. Sim. Porque as crianças já cresceram, não querem saber mais do animal, aí vai lá e joga na rua. Abandono é crime, gente. E assim, tá? Maltrato e abandono é crime. Eu costumo falar que, até para os pediatras, eu acho que isso é importante, que muitas vezes o pediatra, ao invés de dar receitar remédio, receita um animal. E o pai vai lá e compra o animal pro filho. Então, assim, eu acho que tem que ser muito... Eu acho que o animal faz bem para os adultos e para as crianças. Sim, para a família, né? Tudo. Movimenta, Só que nós tudo temos une. que entender que o animal ele fica nas nossas vidas em torno aí de 10 a 15 anos. Tem que ser responsável, né, Evandro? Porque não adianta você só dar o animal porque acha que o seu filho quer um animal. Só que o animal não é só você dar ração, né? É muito mais, né? Você tem filho, não tem? Tenho, meu filho Então. de 15 anos e ele tem uma relação ótima com a Eva, porque eu vejo que desenvolve um senso de responsabilidade. Aí eu te pergunto, pro seu filho, você não dá só comida? Comida eu achei de menos, se bem que o bichinho come, né, Ian? Come pra caramba, hein? Porque muitas vezes a gente acha que o animal ele vive de comida, só que o animal ele quer carinho. O animal ele sente dor igual nós, então assim... Toma muito cuidado quando vocês forem comprar ou até mesmo adotar um animal. Exato. O animal precisa de carinho também. É um ato responsável. Tudo tem que ser responsável. Fazer um negócio também, contratar uma pessoa. No Aue, muitas vezes, né, Evandro? Vou abrir uma empresa, vou botar toda a minha rescisão de contrato nisso. Se você fizer isso de uma maneira não pensada, você pode trazer para a tua vida uma perda de recurso que você não vai ter como reverter, gerar uma frustração. Essa frustração às vezes não é sua, é só da família. Então a gente que falou de rede colaborativa, networking, negócio, e muita gente às vezes está buscando, né, após a perda de um emprego, fazer alguma coisa assim. Mas informe-se, estude muito. Tem muito grupo de networking para ajudar isso. O IN faz isso, né? Sim. Você quer ter uma nova iniciativa? Antes de você fazer um negócio, frequente esses grupos. Procura saber quais as reais possibilidades que você tem, com os recursos que você tem, para poder chegar numa nova fase da sua vida de empreendedor. Assim, é um ato responsável tanto quanto a adoção, né? Sim. Qualquer passo desses que impacta a vida, tipo 15 anos da sua vida, ou usar os recursos da sua vida, sua família, sua casa, não importa, né? Tem que ser feito de uma maneira planejada, pensada, estudada, né? E tem material para isso, né? E lembrar sempre que empreender sempre vai ter os seus altos e baixos. Exatamente. Né? Então, assim, na investimento certo, já tivemos erros que o erro quase custou o fechamento da empresa. Já pegamos empréstimo com 6% ao mês. Ô, louco, e aí? E aí eu falo para vocês, por que nós fizemos isso? Por erros, entendeu? Então, assim, muitas vezes o erro que você tem custa caro. E isso que aconteceu com a gente. Um belo dia, a gente não tinha dinheiro para nada
E aí, o que nós vamos fazer? Entramos no aplicativo do banco, tem empréstimo liberado? Tem. Pegamos o empréstimo, mas sabe tudo que tem aquela questão de ruim, mas tem um negócio bom também? Porque graças àquele empréstimo com um custo muito alto que nós tivemos... Vocês tiveram que se mexer, né? Tivemos que correr. Uhum. E o correr que fez onde nós estamos hoje. Foi aquele erro que você tem, que você paga muito caro por aquele erro, por displicência, por tentar apostar em algo que aquele momento você fala, pô, vamos fazer o simples bem feito, do que fazer mais do que o simples naquele momento, e isso te prejudicar. Só que para nós prejudicou sim, mas de contrapartida nos levou onde nós estamos hoje também. Às vezes a gente bate no fundo para subir e sair voando da água, né? Com então certeza. acontece, Então, né? É os erros que você acaba tendo quando você empreende, mas eu falo para você, não perca tempo, empreende, mas empreende consciente. É, aquela história também, aprenda com os erros e não... sei lá, não põe a perder todo o seu plano por conta de um primeiro, de um segundo, terceiro erro. A gente erra muito. Eu tive uma questão com o erro, inclusive dias atrás, assim, com um cliente, uma questão de entendimento de uma questão. Eu acho que o erro foi dos dois lados, de confiar, de ter uma expectativa no entendimento do outro. A comunicação, ela é feita também de ruído. Né? E resolvendo certos ruídos, você cresce. Assim como decisões mal tomadas vão te livrar, às vezes, no momento que você é pequeno, de não tomar um prejuízo maior lá na frente. Então, a gente evita o erro, mas a gente não deve se martirizar por ele e dar espaço para ele e para aprender com ele. E quando o erro é de alguém da sua equipe, o erro é de alguma pessoa que você conhece... por mais assim que a gente tenha propriedade para chegar e falar assim, cara, você errou, não faz mais isso, mas dá o apoio, né? Troca uma ideia a respeito desse erro. Você vai aprender também com o erro do outro. Falam que é melhor aprender com o erro dos outros para não cometer os seus, né? Sim. Então é a parte boa dessa parte do erro. Então, vamos lá, né? Uma maneira até da gente se atacar menos, dentro do trabalho, às vezes é o seu parceiro, às vezes é um familiar, é o teu filho, é teu pai, né? Apontar o dedo é muito fácil, mas aquilo lá, né? Você aponta um para lá e os outros que estão apontando para você, é aquela velha historinha, mas ela é bem válida. Então, lição sempre, né, Evandro? Sempre. Mas nunca desista dos seus sonhos. Jamais, né? É primordial. Toda realidade, né, normalmente parte ou do acidente ou de um sonho, né? Ou você pensou que aquilo iria acontecer, ou você não pensou que iria acontecer, ela acontece e pode ser muito bom, né? Sim, cara, porque assim, quando eu era novo, se você falasse, pô, Evandro, você sonhava em algum dia ter uma empresa? Eu nunca sonhei. Não, isso que eu ia perguntar para fechar mesmo. Você não pensava em estar no lugar que você está agora? Não pensava. Se você falar para mim... Ô, Júnior, sempre foi aquela pessoa que pensa sempre fora da caixa. Se você falasse, pô, Evandro, se eu trabalhasse com o Júnior, não queria passar por cima dele, mas queria me destacar de uma forma diferente. Então eu sempre pensei fora da caixa. Tá. Então quando eu trabalhava como vendedor de consórcio, onde todos pegavam leads da empresa para fazer a venda deles, eu fazia de forma diferente. Eu vendia para o Júnior, que o Júnior me indicava para o João, que o João me indicava para a Maria, e assim sucessivamente. Eu fazia minhas próprias vendas sem depender da empresa. Tá. Então assim, se você perguntar, Evandro, você era o melhor vendedor da empresa? Não, mas eu estava entre os melhores. A minha venda era uma venda de qualidade. Então todas as premiações que tinham na empresa eu ganhava. A empresa na qual eu trabalhava não tinha participação dos lucros para o comercial. Tá. Em 2017 foi o primeiro ano que teve. Da minha filial eu fui o único que recebi. Olha só. E se você pegar de 500 vendedores, nem 100 vendedores teve esse benefício. Por que você acha que isso aconteceu? Pelo meu trabalho. Tem um pessoal que se empenha e outros que só seguem a média. Muitas vezes a pessoa, Júnior, ela pensa muito na questão do dinheiro apenas. Tá. Eu penso em carreira. Eu pensava em carreira. Eu pensava em crescer aonde eu estava. E aí, um episódio bem ruim da minha vida profissional dentro dessa empresa que eu trabalhava, por eu pensar fora da caixa, eu comecei a trazer ideias. O que eu pensei, Júnior? Existia vários bancos grandes que tinham consórcio. Vários bancos. E aí deu instalo porque existia bancos regionais. Sim. Banco de Sergipe, Banco do Espírito Santo, Banco do Paraná, Banco do Pará, Banco da Amazônia. E eu comecei a olhar para esses bancos e falei, poxa, eles não têm consórcio. Falei,
pode ser algo interessante. Oportunidade. E aí eu fui pra cima. E eu sempre tive essa persuasão de falar assim, eu quero falar com o Júnior. Quem que é o Júnior? É o dono? Eu vou falar com ele. Porque tinha esse propósito dentro do Evandro. E eu cheguei no banco de Sergipe e consegui falar com quem resolvia. E eu trouxe o cara para São Paulo. Olha só. E pra você ver como é que entendia. Eu fiz uma proposta para ele sem saber se eu poderia fazer aquela proposta. Negócio sem risco não tem, né? Eu lancei a ideia Tá. e ele falou assim, Evandro, faz sentido para mim. Eu falei, vamos marcar uma reunião? Marquei dentro da matriz da empresa, tudo certinho. E aí, do nada, o Evandro estava fora do negócio. A empresa pegou o negócio. Não vou falar empresa, mas o diretor na época pegou o negócio para ele. E aí isso me desmotivou muito, cara. Putz. Me desmotivou bastante, tendo que em 2018 eu saí da empresa, eu falei, eu acho que eu não quero mais trabalhar com consórcio. Foi aonde deu aquele estalo e falei assim, vou procurar novos ares. Porque aquilo me machucou bastante. Porque imagino. Não é uma questão de dinheiro. Era uma questão que você fala assim, eu consegui. Só que aonde você vê oportunidades, hoje eu fico imaginando, se aquela oportunidade desse certo, hoje eu não estaria onde eu estou. Certamente. É isso aí. Então essa é a grande lição da vida. Muitas vezes você perde para você ganhar. Fiquei chateado, pensei em sair, mas depois que eu vi que eu não deveria me abalar por aquilo. Eu deveria construir a minha própria trajetória. Aí foi quando eu falei o seguinte, peraí, se eu levei um projeto para uma empresa que não deu certo, eu vou criar minha própria empresa. Foi aí que surgiu a ideia de criar Investimento Certo. E aquela história, né, Evandro? Nada melhor do que um dia após o outro, né? Como dizia um saudoso chefe meu, ele falava, quando a gente estava num dia ruim, era uma empresa de pesquisa de mercado, Gilberto Lopes, foi um cara, assim, fora de série com quem eu trabalhei, e a gente passou muito perrengue com a empresa, porque era uma empresa muito pioneira na área de pesquisa de mercado. Ele tinha momentos, assim, uns repentes, assim, que ele pensava tão fora da caixa que caía da caixa. Então, às vezes era complicado, mas a gente conquistou muita coisa, perdeu outras, mas naquele momento que a coisa ficava mais difícil, ele falava exatamente isso, calma, nada melhor do que um dia após o outro. A história é essa, né? A nossa vida é assim, né? Com certeza. Bom, pessoal, chegou aquele momento que eu odeio, cara. Estamos acabando já, né? Tava ficando tão bom, né? Se deixar, a gente fala 3, 4 horas aqui. Mas olha, Evandro, qualquer hora você volta, né? Com certeza, é só convidar. Já tem uns planos aí, já falei algumas coisas para ele, mas a gente vai contar para vocês depois. Dá o seu recado, mídias sociais, para poder chegar no investimento certo. Vamos lá, vende seu peixe aí. Ô, Júnior, primeiramente, novamente, agradecer pelo convite. Vamos participar de vários outros, tenho certeza disso. É um projeto aí, um projeto inicial que ele vai crescer muito, com certeza. Mas falando um pouquinho da Investimento Certo, o Instagram da Investimento Certo é Investimento Certo _oficial. O meu Instagram é Evandro Silva _JR. Então, querendo conhecer um pouco mais da minha história, conhecer um pouco mais da empresa, venha participar. É isso aí, vai estar tudo na descrição aqui também, para quem não conseguiu pegar agora, vai estar na tela. E, Evandro, cara, a gente se vê lá no IN, né? Quarta-feira, às 19 horas. É isso aí. Não é toda não, viu, gente? Então, o pessoal aparece na Distrital achando que a gente vai estar lá. Não, a coisa é selecionada. Mas também, vamos colocar aqui na descrição, falando, né, do grupo, o pessoal poder conhecer. É bem válido. Você que está começando e quer conhecer o trabalho lá do Inovando Network, eu particularmente... Eu amo o trabalho deles, é por isso que nós estamos lá, né? Eu aprendi muito de consórcio exatamente com o Evandro, eu não conhecia essa área, né? Sabia muito por alto, mas foi uma ótima oportunidade para saber desse tipo de negócio, assim como de vários outros. A gente vai estar trazendo aqui sempre que possível, quem topar, essa empreitada aqui, o Evandro topou, graças... E é isso, uma honra muito grande, Evandro, ter você aqui, fiquei muito feliz. Pessoal, logo logo tem mais Pro 3000 no ar, vamos encerrando por aqui. Valeu! Gente, um abraço. Beijão. Tchau, tchau. Até a próxima.